Aí um compadre meu, eu topei com ele lá comprando um queijo, né? Uhum. Mineiro se encontra muito aonde se vende queijo. Isso mesmo. E aí o Avilmar, que vocês conhecem na obra aí, o Jim, né? O compadre Jim, eu falei assim, olha compadre, hoje um pastor me interpelou, falou que é para eu largar de ser católico e virar protestante, porque eu preciso pagar o dízimo e coisa e tal. Eu falei assim, olha, para eu trocar a igreja católica por qualquer outra igreja, ele teria que vir com uma assinatura de Deus, né, para eu trocar de religião. Se ele tivesse condições de, vamos dizer assim, de provar que ele é o representante de Deus na Terra. Daí ele deu uma gargalhada assim bem assim legal e puxou um folheto do bolso dele e falou assim para mim, mas eu sei quem tem a assinatura de Deus, né? Aí eu falei assim, como que chegou na sua mão isso aí, né? Você tem a assinatura de Deus aí, dá para mim, né? Aí ele pegou, estava escrito lá, o Eugênio tinha feito uns folhetos, e nesse folheto tinha a assinatura de Deus e toda a história do profeta, tal. E eu já peguei eu falei assim, como que você conseguiu isso aí? A minha mulher encontrou no chão e ela estava realmente pisado por algumas solas de sapato, né, que o pessoal tinha pego, né? E o Eugênio lembra do João Batista, que vinha muito aqui. Ele, então, o João Batista Reis, ele é um cara que rodou o Brasil inteiro e convidou muita gente para a obra, né? E é meu compadre também. E o João Batista, né, o compadre João Batista, entregou isso aí para alguém na rua. Essa pessoa, você vê, olha como que é uma coisa interessante, jogou no chão. Essa pessoa jogou no chão, a mulher dele pegou, colocou dentro da bolsa dela, ele olhando lá a bolsa dela lá, pegou esse papel, colocou no bolso, leu e me entregou, né? Aí imediatamente eu peguei e falei assim, Dinho, né, a Vilmar, vamos ligar lá. Ligamos, conversamos aqui com o Eduardo de Brusque. Uhum. E o Eduardo falou, olha, o seu Eugênio não está por aqui agora, mas desde já eu vou fazer um convite para vocês virem aqui para a terceira conferência, que vai ser realizada assim, assado, no dia tal. Eu falei assim, então você não precisa nem me mandar o material, não, nós estamos indo aí buscar, né? Uhum. E aí veio eu e o Avilmar para cá, e eu acho que nós... e tinha também o Anitz, também tinha recebido lá, ele tinha um ferro velho na época, ele tinha recebido também lá no empreendimento dele, lá no ferro velho dele. Aí veio eu, ele e o Anitz, né? E nós viemos aqui, assim, fizemos, sei lá, centenas de viagens, vai para lá, vai para cá, é Páscoa, é Natal, e sempre comemorando aqui com a família Conceição, com o Profeta. Nós, aqui onde está o estúdio aqui, Eugênio, você tinha aqui um barraco feito de esses material, essas madeiras que você usa de compensado. Como é que você fala madeirite. E eu era muito gordo na época, agora eu estou com 30 e tantos quilos a menos, mas na época a gente pisava no barraco do Eugênio e quase quebrava ele, né, para você ter uma ideia. E o Eugênio estava aqui nesse barraco, num brejo, passava um rio, que depois foi canalizado ali com um esgoto, um pernilongo aqui que carregava a gente, né? E coitado desse Eugênio aqui, ele penava aqui nesse brejo, né? E hoje está tudo já modificado, está vindo essa avenida rápida aí. Então nós viemos para cá na conferência, e de lá para cá eu nunca deixei de seguir o Profeta. Tivemos uma época, Rony,
de carregar. O Eugênio tinha um carro velho aí, um Golzinho velho, depois que ele comprou ainda um Golf, mas ele tinha um Gol velho aí. Eu falava assim: não, Eugênio, pode marcar com as comunidades aí que nós rodamos. Aí ia eu, o João Batista, o Eugênio e o Padre Tobias. Teve viagem que nós fomos até beirando lá o Piauí, lá, né? Bahia, tudo, né? Que nós chegamos a rodar 7.000 quilômetros numa viagem. Aí a gente trabalhava, juntava um cascalho e saía evangelizar. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. E fizemos muita viagem, né? E sempre bem-humorado, Padre Tobias, né? E era uma coisa impressionante. A gente fazia uma missa de manhã, vamos supor, a 700 quilômetros da próxima cidade que a gente ia. E aí o Eugênio ficava distribuindo folhetos, rosário. O Eugênio não tinha pressa nenhuma. E eu sabia que eu tinha que chegar 6, 7 horas para o Padre Tobias fazer a confissão, para fazer a missa da noite a 700 quilômetros de onde a gente estava. E era impressionante. O Padre Tobias, ele era tão assim, como se fosse uma criança. Eu colocava 160, 180 no carro, e o Padre Tobias, em vez de me dar uma bronca, ele ficava rindo. Né? Você lembra, né, gente? Ele gostava de viver perigosamente. Gostava de adrenalina, né? Gostava de adrenalina. Eu falei assim: padre, o senhor não tem juízo nenhum. Né? Não é eu que não tenho juízo, não. Era o Padre Tobias que não tinha juízo. Mas era muito divertido essas viagens. E interessante, né? Quantas vezes nós chegamos para tomar um café, almoçar, tal, a gente chegava num local, só por ele andar de batina, a gente ganhava às vezes o alimento. Era uma coisa assim impressionante, a força de um hábito, né? Isso mesmo, verdade. Era uma coisa impressionante, viu? Que a gente tinha. E inclusive na última viagem do profeta, eu estava aqui, eu peguei o profeta aqui, e fomos com ele, fazendo uma via sacra. Passamos por São Paulo, passamos lá no Trivini, passamos lá também em Minas Gerais, e fomos subindo e tal. Chegamos lá em Barreiras, né? Naquelas cidadezinhas lá para lá de Barreiras, lá, né? Que nós fomos. Naquele amigo nosso lá, como é que ele chamava lá, naquela cidadezinha para lá de Barreiras. E depois lá, já numa estrada que você virava lá para o Piauí, né? Era uma coisa impressionante. E o João, ele tinha rodado o Brasil inteiro, né? Então ele tinha conhecimento, era uma maravilha. Cada viagem boa, cada ida que nós fizemos lá no Rincão, né, Eugênio? Foi muito boa também, né? As nossas idas lá. Isso mesmo. Uma coisa interessante, quem trabalha para Deus, quem está na missão, né? Deus prepara tudo, coloca tudo no caminho dessa pessoa, né? Não precisa a pessoa preocupar em que comer, ali já tem uns irmãos que ajudam um pouquinho, e é sempre isso, né? Então, assim, a gente vê que o senhor conheceu a obra Palavra de Deus através desse folheto, né? A gente vê que o senhor conta aí, foi um folheto que várias pessoas já tinham pisado em cima, né? E milagrosamente, quando o Senhor começou a ler esse folheto, o Senhor sentiu a vontade de querer conhecer o profeta, de querer estar na hora da Palavra de Deus. Então, assim, o Senhor foi tocado em conhecer essas mensagens, né? Então, assim, pessoas zombando de Deus, da assinatura de Deus, que eles tinham autorização de Deus. Aí eu falei: não, pera lá. Quem tem a assinatura de Deus é o Pedro II, né? Na verdade, naquela época ainda ele era ainda o Bento da Conceição, né, Eugênio? Não tinha. E a gente era assim, seguidores de vários locais onde Nossa Senhora aparecia. A gente tinha um grupo de rezar o terço. Então eu acho assim também foi por Nossa Senhora. Tinha até uma história interessante sobre refúgio, que naquela época eles diziam que o mundo ia acabar no ano 2000. Sei. E aí o pessoal estava fazendo um refúgio para todos os lados. Você lembra dessa época aí, Eugênio? Foi até interessante, né, a questão do refúgio. E eu tive um colóquio com Nossa Senhora, que o meu carro, um dia eu estava voltando de João Pinheiro, que eu operava
pessoas de João Pinheiro. Eu ia com um colega meu, eu ia em Uruaçu, Minaçu, Porangatu. Eu operava também no Goiás, dava mais ou menos uns 1.800 quilômetros da minha casa lá. E operava também aqui em Camboriú, né, no Hospital Municipal aqui de Camboriú.